O véu entre o mundo natural e o espiritual sempre pareceu mais fino em alguns momentos, não é mesmo? Há uma quietude, um sussurro na brisa, um brilho incomum nas estrelas que sugere que há mais do que nossos olhos podem ver. E para muitos de nós, essa comunicação, essa dança delicada com o divino, muitas vezes se manifesta de maneiras inesperadas, em um reino onde a lógica humana dá lugar à imaginação, o reino dos sonhos. Quem nunca acordou com uma imagem vívida, uma sensação inexplicável ou uma frase enigmática ecoando na mente, sentindo que aquilo não era apenas um produto do subconsciente cansado, mas sim um convite, uma mensagem sutil enviada de um lugar além do nosso alcance imediato? Essa sensação de estar à beira de uma revelação, de vislumbrar o propósito de Deus para nossas vidas, é uma experiência profundamente humana. Nosso desejo por significado, por saber que estamos no caminho certo, que nossas lutas não são em vão, nos impulsiona a buscar esses sinais. O tema dos sonhos como canais de comunicação divina não é novo. Ele ecoa através das eras, tecendo-se na própria tapeçaria da fé. No entanto, em meio à cacofonia do mundo moderno, com suas distrações incessantes e sua ênfase na racionalidade, o que acontece quando o divino tenta falar conosco em nossa linguagem mais íntima e privada? Como discernimos entre as fantasias passageiras da noite e as verdadeiras revelações divinas que podem moldar nosso crescimento espiritual e nos guiar em nosso propósito cristão? Esta é uma jornada que nos convida a olhar para dentro, para as profundezas de nosso ser adormecido, e a procurar por pistas, por mensagens que podem estar sussurrando em nossa alma. E talvez, apenas talvez, ao aprendermos a ouvir, possamos desvendar os mistérios de Deus que se escondem nos sonhos de orientações divinas. A Bíblia, esse compêndio atemporal de sabedoria e experiência humana com o divino, está repleta de exemplos de como Deus usou os sonhos para se comunicar, para guiar, para advertir e para revelar seu plano. Pensemos em José, cujos sonhos premonitórios sobre espigas de trigo e estrelas em reverência a ele, embora inicialmente incompreendidos e até causadores de discórdia, foram o prelúdio de uma jornada extraordinária que salvou não apenas sua família, mas um povo inteiro da fome. Esses não eram sonhos banais. Eram visões carregadas de significado profético, demonstrando uma conexão direta e inconfundível com o Criador. Ou então, Salomão, que em um momento crucial de seu reinado, não pediu riquezas ou glórias terrenas, mas sabedoria. E Deus, em resposta a essa humildade e desejo genuíno de governar com justiça, apareceu a ele em um sonho, prometendo-lhe não apenas a sabedoria que ele tanto almejava, mas também riquezas e honra. Isso nos mostra que Deus não se limita a enviar mensagens em tempos de crise. Ele responde aos anseios sinceros do coração, muitas vezes de maneiras que transcendem a nossa compreensão racional. Até mesmo o apóstolo Paulo, em sua jornada missionária, recebeu orientação divina através de visões e sonhos, como a visão do homem macedônio clamando por ajuda, que o impulsionou a levar o evangelho para a Europa. Esses relatos bíblicos não são meros contos de fadas, são pilares que sustentam a compreensão de que a comunicação divina é uma realidade constante, uma ferramenta à disposição daqueles que buscam um relacionamento mais profundo com o Senhor. O que esses personagens bíblicos tinham em comum? Uma receptividade, uma disposição em acreditar que algo maior estava em jogo, mesmo quando as circunstâncias externas pareciam contraditórias. Essa mesma receptividade é o que precisamos cultivar hoje para reconhecer as mensagens que Deus pode estar nos enviando através dos sonhos, desvendando o potencial para o crescimento espiritual e para a descoberta do propósito cristão em nossas vidas. Enquanto mergulhamos nessas narrativas poderosas e inspiradoras, se você se sente tocado por essa busca por conexão e propósito, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação é essencial e nos ajuda a continuar explorando temas tão fascinantes e espiritualmente ricos, construindo uma comunidade de fé e aprendizado. O mundo contemporâneo, com sua aceleração digital e suas métricas de sucesso tangíveis, muitas vezes nos empurra para descartar a dimensão espiritual como algo abstrato e irrelevante para a realidade cotidiana.
Mas e se os sonhos, essas experiências noturnas que parecem tão fugazes, fossem na verdade pontes para uma compreensão mais profunda da vontade de Deus, capazes de nos guiar através dos desafios que enfrentamos hoje? A aplicação contemporânea desses ensinamentos bíblicos sobre sonhos divinos não é sobre buscar profecias espetaculares para enriquecer ou para resolver todos os nossos problemas de forma mágica. É sobre discernimento, sobre humildade e sobre um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Quando acordamos com uma forte impressão, uma imagem persistente ou uma sensação de paz ou apreensão que parece transcender a lógica, é hora de parar e perguntar com um coração aberto: Senhor, o que o Senhor está me mostrando através deste sonho? Isso pode se manifestar como uma orientação sutil para uma decisão importante no trabalho, um chamado para perdoar alguém que nos magoou, um alerta para evitar um caminho perigoso ou simplesmente um lembrete caloroso do amor incondicional de Deus em meio às adversidades. Não se trata de criar uma dependência mística de sonhos para tudo, mas sim de integrar essa dimensão da comunicação divina em nossa busca por crescimento espiritual. É entender que Deus nos conhece intimamente e, em sua infinita graça, utiliza todos os meios possíveis para nos aproximar dele e nos guiar em nosso propósito cristão. Essa busca por revelações divinas não é um atalho, mas uma profundidade a mais em nosso relacionamento com o Criador, uma forma de sintonizar nossa alma com a voz do Espírito Santo. Como, então, podemos traduzir essas experiências oníricas em ações concretas, em passos que realmente nos impulsionem para frente em nossa jornada espiritual? Dar os passos práticos para interpretar e agir com base nos sonhos bíblicos requer uma abordagem equilibrada e fundamentada. Não se trata de pregar um evangelho de sonhos para resolver tudo, mas de cultivar um discernimento saudável e uma fé madura. Primeiro, a prática contínua da oração e da meditação nas Escrituras é fundamental. Antes de sequer analisar um sonho, devemos buscar a sabedoria divina para interpretá-lo corretamente. Pergunte a Deus pela clareza, pela compreensão e pelo discernimento para entender sua mensagem de forma alinhada com sua palavra. Em seguida, é útil manter um diário de sonhos. Anote não apenas o que aconteceu no sonho, mas também seus sentimentos, as cores, os sons, as pessoas envolvidas e quaisquer detalhes que possam parecer insignificantes. Com o tempo, padrões, símbolos recorrentes e temas importantes podem começar a emergir, revelando mensagens mais profundas. Crucialmente, compare qualquer interpretação de um sonho com os princípios bíblicos estabelecidos. Se um sonho sugere algo que contradiz diretamente o ensino de Jesus ou dos apóstolos, é um sinal claro de que não é uma mensagem divina. A comunicação de Deus sempre estará alinhada com seu caráter santo, sua sabedoria e sua palavra eterna. Um passo prático também é discutir sonhos com um líder espiritual maduro ou um irmão em Cristo em quem você confia. Uma segunda perspectiva pode trazer insights valiosos e ajudar a evitar interpretações egocêntricas ou equivocadas, oferecendo um filtro de sabedoria e experiência. Lembre-se, o objetivo não é a profecia em si, mas o crescimento espiritual que ela pode catalisar. Se um sonho aponta para uma necessidade de mudança de atitude, de perdão, de generosidade ou de serviço, a aplicação prática é agir sobre essa orientação com fé, confiando que Deus, que nos deu a visão, também nos capacitará para o cumprimento. A busca por sonhos de orientações divinas deve nos levar a uma vida mais piedosa e obediente, mais conectada com a realidade de Deus e não a um misticismo vago e desconectado da vida diária. A jornada da fé é, em sua essência, uma jornada de testemunho, marcada por vitórias, mas também por momentos de fraqueza, dúvida e aprendizado. Compartilhar a experiência dos sonhos como parte dessa jornada requer honestidade e vulnerabilidade. Não se trata de apresentar uma imagem perfeita de alguém que sempre entende tudo, mas de ser transparente sobre o processo de busca e descoberta. Houve momentos em que tive sonhos vívidos, com imagens claras e uma sensação inegável de que vinham de Deus. Mas a interpretação me escapava, me deixando confuso. Lembro-me de um sonho em particular, onde vi uma porta fechada e senti uma forte urgência em abri-la, mas não importava o quanto eu tentasse, ela permanecia trancada. A princípio fiquei frustrado, achando que era um sinal de bloqueio, de algo que eu não estava conseguindo alcançar.
No entanto, após muita oração, reflexão e conversa com um mentor espiritual, percebi que o sonho não era sobre a porta em si, mas sobre a minha persistência e minha confiança em Deus, mesmo quando o caminho não era claro. O Senhor estava me ensinando a perseverar em oração e a confiar em sua providência e tempo perfeitos, mesmo diante de obstáculos que pareciam intransponíveis. Outra vez, sonhei com uma conversa intensa com uma pessoa que me havia magoado profundamente. No sonho, senti uma paz avassaladora ao expressar meus sentimentos e ouvir a perspectiva dela, resultando em uma compreensão mútua. Ao acordar, a sensação de leveza e perdão persistiu, algo que eu não conseguia alcançar apenas por esforço próprio ou raciocínio. Esse sonho foi um catalisador para a reconciliação genuína, não porque eu soubesse o que dizer, mas porque Deus preparou meu coração e o dela para esse encontro. Essas experiências, com suas lutas, seus questionamentos e seus aprendizados, moldam nossa fé e nos aproximam da verdade de que o crescimento espiritual é um processo contínuo, onde as revelações divinas nos guiam, mas também nos desafiam a crescer em caráter, em discernimento e em obediência ao propósito maior de Deus. E assim, enquanto navegamos pelas complexidades da vida moderna, com seus altos e baixos, com seus questionamentos e anseios, que possamos encontrar esperança e direção nos sonhos que Deus nos envia. Não como uma bola de cristal para prever o futuro de forma absoluta, mas como sussurros divinos que nos convidam a uma intimidade maior com o Criador, que nos guiam em nosso propósito cristão e que enriquecem nosso crescimento espiritual. A promessa bíblica é clara, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. Essa promessa não é exclusiva de uma era passada, ela é um convite vibrante para nós hoje, em nossa caminhada de fé. Que possamos ter a coragem de sonhar os sonhos de Deus, a humildade de buscar seu discernimento em cada vislumbre e a obediência de trilhar os caminhos que Ele nos revela. Que nossas vidas sejam um testemunho poderoso de como as revelações divinas, manifestadas em sonhos de orientações divinas, podem transformar o ordinário em extraordinário, o incerto em esperançoso e o nosso caminhar com Deus em uma jornada vibrante, cheia de significado e propósito eterno. Lembre-se, o Senhor está sempre falando. Nosso desafio e privilégio é aprender a ouvir com um coração aberto e atento. E ao fazermos isso, descobrimos que a aventura de uma vida com Deus é muito mais profunda e misteriosa do que jamais imaginamos. E você, já teve alguma experiência com sonhos que pareciam ter uma mensagem especial? Compartilhe sua história nos comentários.